Olá, paz do Senhor. Meu nome é Alexandra. É um prazer ter você aqui no canal. Desejo que você e sua família vá muito bem. Também hoje eu quero falar com você sobre algo muito interessante, que é como ter prosperidade na família. E eu vou estar explicando sobre isso no vídeo em duas partes. Primeiro, o que não deve ser feito na família, né? O que acontece nos dias de hoje que acaba levando a família ao divórcio, acaba levando a família ao fracasso. E depois, o que deve ser feito para que a família tenha prosperidade. Porque a palavra prosperidade para muitos, né? É entendida de maneira errada. A pessoa acha que prosperidade é somente dinheiro. Prosperidade é você ter uma conta muito gorda, é você poder gastar como quiser, né? Só que prosperidade, na verdade, é quando você consegue ter prosperidade, sim, você pode ter um dinheiro, mas prosperidade é quando você também consegue ter paz dentro do seu lar, você consegue ter comunhão uns com os outros ali, o esposo com a esposa e com os filhos. Quando você consegue ter um lugar a qual você possa voltar cansado do trabalho e descansar e ter alegria, ter harmonia, você ter um lar. E quando você tem um lar bem resolvido, um lar cheio da presença de Deus, todas as demais coisas elas vão caminhando de forma a você realmente ter saúde espiritual, emocional, física. E quando você tem saúde, realmente também você gasta menos com o medicamento, né? Muito menos, porque você passa a ter saúde, né? Então, a prosperidade ela tem que ser espiritual, você tem que ser próspero espiritualmente, emocionalmente e, em consequência disso, a prosperidade física também acontece, tá bom? Mas antes da gente entrar no vídeo, eu peço que, caso você não seja inscrito, se você quiser, se você assistir aí o vídeo, gostar e não for inscrito, se inscreva, deixa aí o seu like, o like é muito importante para o YouTube recomendar para outras pessoas. Também deixa aí o seu comentário, de onde você é, como está o seu casamento, se você precisa de oração, tá? Também toque aí no sininho né, para quando nós estivermos por aqui, você ser notificado, tá bom? Vamos lá, como ter prosperidade na família. Bom, eu vou deixar em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz assim: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Então, eu vou começar dizendo, né, infelizmente, as coisas que são praticadas no dia de hoje que destroem a família, né? A família, como eu falei no outro, como eu falei no outro vídeo, né, justamente sobre família também, eu estava dizendo que a família ela é a base da sociedade. Só que, infelizmente, né, cada vez mais essa família que é a base da sociedade, e famílias bem estruturadas, sociedade bem estruturada, infelizmente essas famílias elas estão ficando cada vez mais divididas, elas estão ficando destruídas por conflitos, desentendimento, né? Falta de amor, falta de tolerância entre os seus membros. E por que está havendo essa divisão, né? Por quê? Aonde, quando começam os conflitos, a primeira coisa que vem na mente é o divórcio, né? E por que também que hoje as pessoas estão assim se divorciando tão facilmente? Porque hoje o divórcio ele está sendo glamourizado. Porque com acesso hoje à internet, né, aqueles que são famosos chegam, se separam, aí chegam, colocam lá na internet uma frase bonita,
dizendo que eles se separaram, mas que seguem amigos, que seguem se amando, que seguem se respeitando, que eles se separaram porque tinham visões diferentes, mas se amam, se respeitam, né? E aí as pessoas vão achando que o divórcio é a única solução. Não, eu tô com problema. Ao invés de eu melhorar, ao invés de eu ver naquilo que eu estou errando, ao invés de eu focar em mim, ver aquilo que eu estou precisando como pessoa melhorar, né? Porque a palavra de Deus ela é muito interessante. A palavra de Deus ela fala assim: todo mês na Santa Ceia nós escutamos essa passagem lá em Coríntios que diz assim: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. No casamento falta muito isso. Às vezes a gente aponta muito o erro do marido, o marido aponta muito o erro da esposa, mas nenhum dos dois param para olhar para si mesmo, veem quais são os seus erros e consertarem. Como as pessoas não querem olhar para si mesmo, não querem ver naquilo que elas estão errando e procurar se consertar, acha que é mais fácil o divórcio. Não, vai cada um para o seu lado e resolve. Só que o divórcio, ele, além de não resolver, ele ainda inicia problemas maiores. Por quê? Porque você já tem filho, você vai ter que se relacionar com seu ex ou com a sua ex, porque você tem filho, você vai ter que tratar sobre os filhos. Você ainda vai arranjar outra pessoa. Essa outra pessoa pode não querer você perto dos filhos. E vai ser difícil também para os seus filhos, que vão ter que conviver com você tendo outra pessoa, que não seja o pai, que não seja a mãe. Só causa feridas. Divórcio só causa feridas. Só causa destruição, né? Então, o maligno sabe que uma família dividida, uma família onde é muita gente dentro de casa, mas ninguém se conhece de fato, é muita gente, todo mundo morando debaixo do mesmo teto e cada um com o seu mundinho, né? Essa família, ela é destruída. E o inimigo sabe disso, porque a palavra de Deus diz que uma família dividida, ela não subsiste. E é por isso que um reino dividido, ele não subsiste. É por isso que ele trabalha tanto para dividir, né? Então, o divórcio hoje está sendo glamourizado. Só que muitos que se divorciam, depois eles mesmos falam quanto se arrependeram, né? Só que eles falam que se arrependeram, só que eles já vão para outro relacionamento, daqui a pouco eles terminam outro relacionamento também, vem e coloca a frase bonitinha. Então isso não é arrependimento, né? Isso é remorso. A pessoa continua praticando ali os mesmos erros, né? Então vamos lá. Então hoje nós estamos vendo a família dividida por conflitos, desentendimento, falta de amor, falta de tolerância entre os membros. O divórcio tem sido uma opção constantemente escolhida, né, por casas que passam por dificuldades. Outra coisa, as exigências, da vida moderna, né, fazem com que pais e mães se ausentem de suas casas por longos períodos. Agora nós vamos falar dos filhos, né? Deixando seus filhos aos cuidados de babás, creches, escolas. E se nada disso for possível, na rua, sem supervisão de um adulto. Isso aqui eu percebo que acontece muito com aquelas, né, as crianças ficam na rua, aquelas crianças cujo pai, cuja mãe não tem condições ali de dar um celular na mão de cada criança. Aí deixa a criança na rua e a criança fica ali sem a supervisão de ninguém, né? A criança fica ali cuidando de si mesma, sendo que ela é criança, ela não tem como se cuidar. E aí, nisso que o pai e a mãe não têm condições de cuidar do filho e deixa na rua, a criança na rua encontra alguém que cuide. E na maioria das vezes, essa pessoa que cuida tem intenções erradas com seu filho, com a sua filha. Essa pessoa geralmente quer levar o seu filho, a sua filha, para um caminho mau. Ou para um caminho de vícios, ou, infelizmente, para que eu não posso falar aqui o nome, né?
por causa das redes sociais, não permite, YouTube principalmente corta muito o alcance do vídeo quando são faladas algumas palavras, né? Mas todo mundo entendeu. Pega a criancinha, né? E faz coisas de adulto com essa criança, né? Então, a criança sofre ali, muitas das vezes calada, não fala o que aconteceu, mas o pai e a mãe começa a perceber que está havendo uma mudança na criança, porque às vezes a mudança é gritante. Então ali o pai e a mãe começam a perceber que tem algo errado com a criança, mas às vezes tem pai e mãe que procura saber o que houve, e tem pai e mãe que deixa até para lá, acho que é a rebeldia da criança, né? Então, muito cuidado. Olha, nós não somos obrigados a ter filhos, mas se temos que ter muito cuidado, porque nossos filhos são joias preciosas, são herança do Senhor. E nós devemos cuidar deles com muito carinho, porque Deus vai cobrar de nós. Por causa dos nossos filhos, nós somos responsáveis por aqueles que colocamos no mundo, tá certo? Então, e aí tem aquele outro lado, né? Aquele lado que tem aquelas pessoas com mais aquisição financeira. Aí esses vão lá e entrega um tablet na mão de cada filho ou um celular na mão de cada filho. E aí o que acontece? Ah, meu filho está guardado dentro de casa. Meu filho está muito bem, meu filho está no quarto, meu filho está brincando, meu filho está muito bem. Ele está dentro de casa, melhor dentro de casa do que fora. Vigia. Pai e mãe têm que vigiar o celular dos filhos, principalmente se eles são menores. Porque hoje, infelizmente, a maldade é tanta que filho não está livre de sofrer coisas ruins até dentro de casa. Quantas reportagens nós vemos de adolescentes que, infelizmente, ficam se retalhando. Adolescente, eu vi uma reportagem há pouco tempo de uma adolescente que teve que botar fogo no sofá da casa, porque ela estava sofrendo pressão pela internet, que se ela não fizesse aquilo, o cara iria arranjar coisas sobre elas, sobre ela, iria jogar na internet, que ela ia ser desmoralizada, né? Quantas pessoas adultas se passando por crianças, conversando com seu filho e praticando AP por celular. Então, seu filho não está mais guardado dentro de casa porque ele está com o celular, não. Seu filho precisa de você. Sua família precisa de você, né? Então, vigie, procure saber o que seu filho, sua filha está vendo, procure conversar com seu filho, com a sua filha. Eu sei que o tempo é corrido, né? O tempo é muito corrido, mas esse filho, essa filha merece a sua atenção. Ninguém pode substituir um pai e uma mãe. Ninguém. Por melhor que seja a pessoa, não substitui o carinho do pai e da mãe, a atenção do pai e da mãe. Uma criança que tem afeto do pai e da mãe, ela é uma criança feliz. Ela é uma criança que tem saúde e, consequentemente, será um adulto melhor, uma adulta melhor, né? Então, eu entendo também que o que acontece nos dias de hoje? Hoje, como a esposa tem que trabalhar, o marido tem que trabalhar, aí o que acontece? Quando chega dentro de casa, o marido está super cansado porque trabalhou o dia inteiro, a esposa super cansada porque trabalhou o dia inteiro, cada um hoje tem seu celular, cada um vai para o seu cantinho descansar à sua maneira, do seu jeito, mas não tem tempo para que haja diálogo entre marido e mulher e entre os filhos. Porque cada um, gente, eu acho isso incrível, fica às vezes todo mundo no mesmo cômodo, só que cada um assistindo aquilo que quer, ou um está assistindo alguma coisa, outro está conversando com outras. Gente, isso é incrível, a pessoa está na sala, está no mesmo ambiente e está conversando com alguém de fora e não está dando atenção aos que estão dentro, aos que estão do lado. Olha o que tem acontecido com a família, falta de diálogo. As pessoas estão criando famílias da seguinte forma, todo mundo sendo egoísta, cada um no seu quadrado, cada um vivendo a sua vida. Isso não é família, né? Na família é preciso diálogo. E eu entendo que com a modernidade de hoje, né? Porque
Antes, olha, deixa eu te dizer, quais são as coisas hoje que tiram a atenção na família? A televisão hoje, cada um, antes, né? Eu sou de um tempo que a televisão era num cômodo. Você tinha uma televisão e era em um cômodo. Então ali a família tinha que se reunir para assistir alguma coisa. Então, durante o tempo que elas estão assistindo, elas estão conversando entre si. Hoje não. Hoje cada a casa, né, tem televisão na sala, tem televisão no quarto, tem gente que tem televisão no banheiro, tem gente que tem televisão na cozinha. E com isso, fora os celulares, né, que cada um tem o seu. Então, com isso acaba cada um assistindo uma coisa e fica todo mundo focado ali e não tem conversa na família, né? Aí junta a televisão, a internet, o cansaço. Isso impede as famílias de ter comunicação, né? Porque antigamente, eu sou de um tempo, e olha que eu não sou, né, velha, eu tenho 42 anos. Eu sou de um tempo em que, no final de semana, meu pai trabalhava, minha mãe trabalhava, mas no final de semana nós estávamos reunidos para almoçar. Então isso era importante, né? Nós estávamos assistindo uma televisão, saíamos juntos, eles nos levavam para passear num jardim, então ali a gente brincava, o pai e a mãe estavam ali, estava eu e minha irmã brincando, né? Então é preciso resgatar esses valores. É preciso voltar. Hoje o que acontece? A pessoa às vezes pede um lanche em casa para a família e naquele lanche, por ser em casa, cada um fica no seu celular, na sua televisão e não tem conversa. Se sai para lanchar fora, o celular tá ali, tá conversando com pessoas de fora, tá assistindo outras coisas, mas ali não tem conversa. É preciso ter diálogo na família. Quanto mais diálogo, mais união, mais amizade, mais laços sendo fortalecidos, né? E aí não tem como o inimigo entrar. Então, nós precisamos voltar a praticar boas coisas, nós precisamos entender que nós precisamos trabalhar sim, precisamos pagar as nossas contas, mas nós temos que ter prioridade. Nós temos que trabalhar e fazer o melhor no nosso trabalho, até porque isso glorifica o nome do Senhor quando você é um excelente funcionário. Mas a sua prioridade deve ser, primeiramente, você buscar a Deus, que vai alimentar o seu espírito, porque você é espírito. Buscar a Deus, que vai alimentar a sua alma, porque você tem uma alma. E na sua alma está ali os seus sentimentos. E, consequentemente, você está bem fisicamente. Então, nós precisamos resgatar valores. Quer ter prosperidade na família? Coloque Deus no centro da sua vida. Coloque Deus como sua prioridade e abaixo de Deus a sua família. Trabalhe, estude, conquiste, mas acima de tudo, cuide daquilo que você tem de mais precioso abaixo de Deus, que é a sua família. Porque quando você se separa, os traumas são muito maiores do que se você olhar para você, ver naquilo que você está errando, naquilo que sua esposa está errando. Vocês dois, né, procurarem ajuda, procure uma terapia de casal, se for o caso, mas vejam onde vocês estão errando e não pensem em se separar, pensem em se consertar, porque se vocês se consertarem, vocês verão quão bom é ter um casamento onde Deus habita na casa, onde o amor verdadeiramente existe. Nossa, quando nós colocamos Deus no nosso casamento, nós temos um amigo, uma amiga, nós temos um companheiro, uma companheira. É possível ser feliz no casamento no dia de hoje. Basta que ambos estejam empenhados. Então, quer ter prosperidade na família, né? Comece a tirar as pequenas coisas que fazem mal. Chegue em casa, que a sua prioridade não seja o celular, mas que seja conversar com a sua esposa, com seus filhos. Olha para os seus filhos, procura saber o que ele fez na escola, elogia a hora que tiver que elogiar, corrija a hora que tiver que corrigir, mas não com palavras duras, né? Mostra ao seu filho que quando ele estiver errado, mas de maneira a fazê-lo entender que ele está errado, mas sem ficar falando palavras que entristeçam, né? Que causem ira.
né? Então, o versículo 14 é justamente sobre isso. Quando é Jesus falando, é Deus falando assim, olha, se você errou, o dia que você errar, porque é possível você errar, mas se você se arrepender verdadeiramente, se voltar para mim, eu vou te ouvir. Vou voltar lá, ó. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, o versículo 14 de 2 Crônicas 7, que foi o que eu acabei de ler, ele nos oferece uma orientação sobre o que pode ser feito quando perdoamos, né? Quando percebemos que nossa estrutura familiar corre perigo. Você está percebendo que a sua estrutura familiar está correndo perigo? Você está até mesmo já pensando em se separar? Antes de pensar em se separar, pense em investir no relacionamento. Chama Deus para o centro da sua casa. Deixa Deus direcionar a sua vida. Ele tem grandes coisas para você. Ele tem prosperidade em todas as áreas da sua vida, no seu lar. E você ainda pode ser referência para outros. Olha só, né? Então, procure ver, tá vendo que sua família está correndo risco? Antes de pensar em se separar, procure ver aquilo que você pode fazer, né? O Senhor promete, Ele nunca deixa de cumprir suas promessas. Que quando nós nos arrependemos, abandonamos a nossa maneira errada de agir, oramos a Deus, Ele nos ouve, Ele perdoa os nossos pecados. E olha só, Ele diz que Ele perdoa os nossos pecados e Ele ainda vai sarar a nossa terra, né? Olha só, Ele ainda pode sarar a minha e a sua família, porque Deus é o Deus que faz maravilhas, né? Quando nós nos arrependemos, queremos nos consertar, Deus nos ajuda. Então o Senhor promete abençoar nossa casa sempre que confiamos no amor de Deus, no amor que Deus tem por nós, no interesse em que Deus tem por nossa família, né? Então nós devemos ter comunhão com Deus e uns com os outros para sermos bem-sucedidos, para que nós não tenhamos uma casa, mas que nós tenhamos um lar, um lugar a qual a gente pode voltar e não ter um monte de gente estranha debaixo do mesmo teto, mas ter uma família, ter pessoas que são amigas, pessoas que nós sabemos que nós podemos contar, pessoas que nós sabemos que nós podemos verdadeiramente ser quem somos e ser amados, porque nós estamos plantando o melhor. E se nós estamos plantando o melhor, nós vamos colher o melhor, né? Então, nós temos que fazer a nossa parte, que é buscar a Deus, buscar a direção de Deus, colocar Deus no centro da nossa casa, praticar aquilo que aprendemos de Deus, com a palavra de Deus, colocar em prática dentro do nosso lar, priorizarmos nossa família, saber que nós temos que ser o melhor profissional, a melhor profissional, porém, a nossa prioridade deve ser Deus e nossa família. Bom, se você gostou, compartilhe, comente, deixe aí o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva. Vai ativando aí o sininho, né? Para quando nós estivermos aqui novamente, você ser notificado. E eu te peço, se foi importante para você, se te fez bem, passa para outras pessoas, tá bom? Para que mais pessoas aprendam, para que mais pessoas não queiram se divorciar, mas queiram investir de maneira correta na relação. Busque ajuda se for preciso, mas não desista do bem precioso que Deus te deu, que é a sua família. Deus te abençoe, que as ricas bênçãos do Senhor estejam sobre você, sobre sua família, em nome de Jesus. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, em nome de Jesus, estejam sobre vocês. Aqueles que estão aí aborrecidos, que possam encontrar a paz do Senhor, que possam encontrar a direção. Amém? Que Deus entre na sua casa e eu tenho certeza que quando Deus entra, Ele faz a diferença. Deus abençoe, a paz. É um prazer ter você por aqui.